Oi, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso novo podcast aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje é como ouvir a voz de Deus. Esse é um assunto muito importante e muito perguntado também pelas pessoas, principalmente por mim. Eu me perguntava muito, como assim as pessoas ouvem a voz de Deus? Como é que isso funciona? E eu comecei a ir atrás disso, para não só ouvir dizer, mas também viver essa experiência. Então eu vim aqui trazer para vocês um compilado de algumas coisas que eu vivi e como que eu aprendi também a ouvir a voz de Deus. Eu comecei orando, essencial orar. Eu falava, Deus, eu quero muito ouvir sua voz. E eu quero entender como, porque eu sempre tive muita ansiedade, desde muito nova. E quem tem ansiedade sabe que a cabeça não para, são 1000 pensamentos. Eu ficava, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu não sei o que é Deus falando, o que não é, o que sou eu. Será que é uma voz diferente? Como é que faz isso? Eu achava uma coisa muito distante, sabe? Mas eu sempre orei por isso. Deus, eu quero ouvir a sua voz, me ajuda a ficar sensível à sua voz. Uma das coisas que eu tenho aprendido, eu ainda estou aprendendo a ouvir a voz dele, mas eu já consegui ouvir algumas vezes, de algumas maneiras. Eu tenho aprendido que Deus fala de formas diferentes. E eu vou listar aqui para vocês algumas formas pelas quais eu já ouvi Deus falando comigo. Eu acho que a maneira mais nítida de ouvir a voz de Deus, pelo menos para mim, é quando Deus usa alguém para falar com você. Algum profeta, alguma pessoa assim, Quando é assim, você não tem como duvidar. Porque geralmente é uma pessoa que não te conhece, não sabe nada da sua vida e começa a falar sobre coisas muito íntimas que você tá vivendo, que só você sabe. E aí você fala, cara, não tem como não ser Deus, Vou dar um exemplo, Ano passado eu fui no retiro de jovens da igreja que eu frequento hoje. E eu não conhecia ninguém, porque eu tava conhecendo aquela igreja ainda, eu não conhecia ninguém. E aí teve um dos cultos que eu tava me sentindo meio mal e a minha amiga chamou umas pessoas pra orarem por mim. Nisso veio um menino que eu nunca vi na vida, gente. E ele começou a falar várias coisas que eu estava vivendo e coisas que eu vivi há anos atrás, coisas que eu vivi na infância. E aí eu falei, cara, é Deus falando através dele. Deus está usando ele como um canal para falar comigo. Quando é assim, é uma coisa mais palpável, Porque você consegue realmente ouvir ali, E aquele momento eu me emocionei muito porque ele falou de orações que eu fazia há anos atrás. Ele falou de coisas assim em relação à insônia que eu tinha, a pesadelos que eu tinha à noite. Se você nunca teve uma experiência dessa, pede pra Deus ele usar alguém pra falar com você. No início, quando você tá começando a caminhar, é uma das formas pelas quais você mais percebe, Porque você tá ainda no começo da caminhada. Foi uma coisa que me marcou muito. Depois disso, isso já aconteceu mais algumas vezes. E é sempre muito incrível quando acontece. No final, eu tô sempre chorando horrores. Porque eu falo, meu Deus, Deus tá falando comigo pessoalmente. Outra forma que eu percebi que Deus também fala muito é através da palavra dele, da Bíblia, Quando as pessoas falavam isso pra mim, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. A Bíblia foi inspirada por Deus, certo? Isso todo mundo sabe. Eu achava que as pessoas estavam querendo me dizer que como foi Deus que escreveu a Bíblia, ele estaria falando comigo ali quando eu estava lendo a Bíblia. Mas, na prática, eu descobri que não é isso que elas estavam querendo dizer. O que realmente elas estavam querendo dizer é que Deus fala através da palavra dele de verdade. Quando você está lendo a Bíblia, vou me colocar como exemplo aqui, gente, porque são coisas que eu vivi. Muitas vezes Deus está lendo a Bíblia, passagens da Bíblia, por exemplo, do Antigo Testamento, de Números, quando o povo de Israel estava passando pelo deserto, depois de sair do Egito, eu estava lendo algumas coisas, e aí vem pensamentos na sua cabeça, relacionando aquilo que você está lendo, aquela história com que você está lendo, com a sua vida, com situações da sua vida de hoje. E isso, gente, não foi o seu cérebro que super trabalhou para chegar nessa relação. Não, é Deus, é o Espírito Santo ali fazendo com que aquelas palavras criem vida e falem com você. Então, eu vou dar um exemplo mais claro, caso vocês não estejam entendendo. Uma das primeiras vezes que eu percebi que Deus estava falando comigo através da palavra de Deus foi nessa questão que o povo de Israel
estava no Egito. E, gente, no Egito não, eles tinham saído do Egito e estavam no deserto a caminho da terra prometida, que Deus prometeu para eles. Só que para eles chegarem no deserto, Deus fez diversos milagres. Inclusive, ele fez aquele milagre que é muito famoso, que ele abriu o mar vermelho, sabe? E as pessoas passaram no meio do mar. Ele também fez com que comida aparecesse, caísse assim do céu. Então, Deus tinha feito diversos milagres. E o povo parece que se esqueceu de todos os milagres. Eles estavam reclamando muito de estar ali no deserto. E eu fiquei, gente, Deus, como assim? Além disso, né, o pessoal, eles estavam com muito medo de ir até a Terra Prometida. Por quê? Para eles alcançarem a terra que Deus prometeu para eles, eles teriam que passar por guerras para poder conquistar, porque tinham outras pessoas naquelas terras, né? E eles falavam, tipo, não, é melhor a gente voltar pro Egito, onde eles eram escravizados. Eles estavam achando melhor voltar pro Egito do que lutar com as pessoas para conquistar as terras, sendo que Deus já tinha falado para eles que aquelas terras eram deles por direito, por herança, e que Deus iria na frente. E eu falei, gente, Deus, não é possível. Essas pessoas viram você literalmente abrir o mar em dois para eles passarem. E elas não estão acreditando que você vai ajudar elas a conquistarem a Terra Prometida. Como assim? Elas não estão tendo fé? E aí veio na minha cabeça um pensamento assim, né? Então por que você está duvidando que eu também posso fazer nessa sua área da sua vida um milagre depois de tudo que eu já fiz por você? E nessa hora eu me quebrei, porque, gente, é óbvio que esse pensamento foi do Espírito Santo pra mim. Tipo, ele pegou uma situação ali que eu tava refletindo da Bíblia e aplicou pra minha vida. Porque, assim, eu vou contar ainda meu testemunho pra vocês em outro vídeo, mas nos últimos 7 meses eu vivi diversos milagres. Deus fez muitas coisas na minha vida. E eu tava muito inquieta, muito ansiosa e com muito medo de uma das áreas da minha vida que eu ainda não tenho respostas de Deus, que eu não posso abrir pra vocês ainda. Mas um dia eu vou abrir sim. E aí foi a mesma coisa, Deus me fez eu me ver naquela situação do povo de antigamente no deserto, e é como se eu estivesse igual a eles, tipo assim, ai, cara, não tô confiando que Deus vai fazer isso aqui, que Ele já me prometeu, sendo que, tipo, é como se eu tivesse esquecido de tudo que Deus fez pra mim no passado. Então, gente, a gente tem que estar muito sensível pra perceber esses pensamentos, porque o Espírito Santo também fala muito através de pensamentos. Só que são pensamentos que, se você não estiver atento, você nem pesca, entendeu? Então, você tem que, sempre antes de ler a Bíblia, orar e pedir para Deus para que você esteja atento, para que você não se distraia. Um outro exemplo também, às vezes durante alguma pregação, você tá na igreja assistindo um culto, Deus pode usar o pastor para falar com você. Não que ele vai falar diretamente com você, né, o pastor, isso até pode acontecer, tá? Mas às vezes Deus usa uma coisa que o pastor está falando, que pode servir para todo mundo, mas Deus faz com que você perceba aquilo numa situação específica para sua vida. Tava vindo uns pensamentos na minha cabeça, assim, do nada, tá? Do nada eu vi um pensamento assim, e se Deus nunca te der um marido e uma família, você vai continuar amando ele? Porque um dos meus maiores sonhos, gente, é casar e ter filhos. E aí eu fiquei tipo, gente, que doideira. Mas aí quando vinha esse pensamento na minha cabeça, eu deixava pra lá, porque é uma coisa que eu não quero nem parar pra pensar, gente. Aí, sei lá, 2 dias depois, veio de novo esse pensamento na minha cabeça. Mas eu ignorei, sabe? Eu deixei passar. Eu tava no culto, assistindo a pregação, e aí o pastor falou algo do tipo, alguma coisa assim, que se Deus não te der uma coisa que você quer muito, que você sonha muito, você vai continuar sendo fiel a ele, alguma coisa assim. E na hora veio de novo o pensamento na minha cabeça, só que veio como se Deus estivesse falando em primeira pessoa. Veio um pensamento assim, e se eu nunca te der uma família e um marido e um casamento, você vai continuar me amando? E aí foi quando eu percebi, cara, Deus tá tentando falar comigo há dias e eu não tava percebendo. É aí que eu fui orar sobre isso, eu fui falar, Deus, calma, o que você tá querendo dizer com isso, né? Porque assim, eu acredito sim que a vontade de Deus pra mim é que eu tenha um marido, que eu case e que eu tenha uma família. Então, por que ele tá me perguntando isso? E aí eu perguntei pra Deus, aí na hora veio uma intuição dentro de mim muito grande,
que eu não sei explicar, gente, é uma coisa que vem pelo Espírito mesmo, que você vai conseguindo entender melhor conforme você vai vivendo, né? Quanto mais você busca a Deus, mais você vai entendendo como funcionam essas questões espirituais. Mas veio uma convicção muito grande dentro de mim que eu vou sim casar, ter uma família, mas que Deus estava me perguntando isso justamente para me confrontar no sentido de que o que é mais importante para mim é viver para Deus, o que eu amo mais, né? Deus ou ter uma família e um marido. Tipo, eu estou idolatrando o fato de eu ter uma família e um marido. Isso é tão importante para mim no sentido de que fica num lugar acima de Deus. E aí eu entendi que o que Deus estava querendo fazer era reposicionar o meu coração, colocar o meu coração no lugar certo, que é em Deus, e não no marido e numa família. E Deus fala, né? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é isso que Deus estava querendo fazer, corrigir o meu coração e colocar ele no lugar certo, do tipo, filha, eu sou mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Porque imagina, se por um acaso eu não tenho marido, eu vou viver revoltada com Deus? Não é nesse lugar que o meu coração tem que estar, entendeu? E aí eu entendi que era Deus falando comigo por causa disso. Outras formas que Deus também pode falar é através de vídeos na internet. É quando você tá lendo um livro, até do TikTok. Uma vez eu tava lendo a Bíblia também, na parte das pragas do Egito. Tava falando lá que Deus tinha endurecido o coração de Faraó. E na hora eu parei e falei assim, gente, Deus, por que você endureceria o coração de alguém? Me explica, eu não tô entendendo. No mesmo dia à noite, eu tava rolando meu feed no Instagram e apareceu um vídeo. Gente, adivinha o que a pessoa falou? Na primeira fase, era um vídeo patrocinado. Não era nem ninguém que eu seguia. Tava assim, por que Deus endureceu o coração de Faraó? E aí era o cara explicando tudo que tirou toda a minha dúvida. Tudo que eu tinha de dúvida era o cara explicando. Então, é outra forma que Deus também fala. E eu sempre falo para as pessoas, Deus é o mais interessado a fazer com que você entenda a palavra dele, né? Então, se você tiver dúvidas e perguntar para ele, ele vai te responder. É só você estar sensível e perceber, né, por onde ele vai falando. Aconteceu isso outra vez também, que eu tava lendo uma outra passagem, eu não lembro agora o que era, mas eu tava lendo e eu falei, Deus, eu não tô entendendo, por que você faria tal coisa, né? Por que você fez desse jeito? Eu não tô entendendo. Eu tava lendo um livro, só que eu, sem querer, perdi a página que eu tinha marcado. E eu voltei algumas páginas. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu já li essa parte aqui, mas eu vou continuar lendo, mesmo que eu ler de novo, porque eu não lembro onde eu parei. E aí eu tava relendo uma parte que eu já tinha lido, só que, adivinhem, caiu exatamente numa parte que tava explicando o que eu tinha perguntado pra Deus. E eu não tinha percebido da primeira vez que eu li. Então, na hora, eu falei, meu Deus, Deus me fez perder a página que eu tinha lido para que eu voltasse numa parte que eu já li, para que ele respondesse a minha dúvida. Então, essa é outra maneira que Deus usa para falar com a gente. É só a gente realmente estar atento. Eu acho que o jeito que ele mais fala com a gente é através de pensamentos, né? Que parece que é o nosso pensamento. Às vezes não é a gente, às vezes é Deus mesmo falando. E quando vem, por exemplo, um pensamento de algo que é bom, mas que te tira da sua zona de conforto, geralmente é Deus também. Eu vou dar 2 exemplos. Uma vez eu tava na igreja e eu achei uma pedrinha no chão no formato de um diamante. Eu vou ver se eu acho foto e boto aqui pra vocês. E na hora veio um pensamento assim na minha cabeça. Dá essa pedrinha pra Ingrid. A Ingrid é uma menina que faz seminário comigo, mas eu não tenho muita intimidade com ela. E eu falei, cara, Deus, é você que tá falando isso ou tá vindo da minha cabeça? Que aleatório, né? Do nada eu entrego uma pedra pra ela, assim. Aí eu falei, Deus, se for você, que essa vontade cresça, que você me incomode a ponto de eu não conseguir não dar a pedrinha pra ela. E aí veio muito forte na minha cabeça, tipo, dá essa pedrinha pra ela. E aí eu só peguei e fui. Gente, eu nem pensei, só peguei, abri a mão dela e botei a pedrinha. E aí na hora, ela falou, eu estava pedindo pra Deus agora que eu conseguisse achar uma dessas. E aí eu falei, meu Deus, então era Deus, sabe? E é tão bom quando você obedece, sabe? Quando você percebe que você conseguiu ouvir e obedecer a Deus. Pra quem não tá entendendo nada,
eu tenho achado umas pedrinhas no chão, que são manifestações sobrenaturais, enfim, do reino de Deus aqui na Terra. Algumas coisas assim aparecem, eu posso fazer vídeos também sobre isso, né? Tipo pó de ouro, pedrinhas preciosas, enfim. E essa menina sabia que às vezes eu achava, então ela já tinha pedido pra Deus pra dar uma pra ela, e naquele momento ela tava pedindo também. Essa é a parte mais difícil pra mim, porque eu ainda fico meio em dúvida se é mesmo Deus ou não, né? Mas quando é Deus, eu tenho percebido que aquilo não sai de dentro de você até você fazer. Uma das minhas melhores amigas, a Raíssa, ela passou o fim de semana inteiro na minha casa e domingo à noite a gente foi no culto. E aí, domingo à noite, a gente tava lá no culto, beleza. Só que a Raíssa foi sentar em outro lugar, não sei onde ela tava. E aí começou a vir um sentimento dentro de mim de eu precisava dar um abraço na Raíssa. E eu tava tipo, gente, não é possível que eu sou tão apegada que eu não consigo ficar 2 segundos longe dela. Eu passei o fim de semana inteiro com ela, por que tá me dando vontade de abraçar ela? E eu fiquei confusa, eu falei, será que eu tô tão carente assim? Eu preciso entender isso daí, não dá pra ficar carente nesse nível, né? E aquela vontade de abraçar ela não passava. E aí eu ficava um negócio dentro de mim assim, ó, vai abraçar a Raíssa, você tem que abraçar a Raíssa, vai abraçar a Raíssa. Mas aquilo me incomodou tanto, de uma forma tão grande, que eu não consegui prestar atenção no louvor, no culto, até eu ir procurar a Raíssa. Aí eu levantei e fui procurar a Raíssa. No que eu avistei a Raíssa, ela tava ajoelhada no chão, orando. E eu falei assim, eu pensei, né, não vou atrapalhar ela não, agora, né, porque ela tá tendo um momento com Deus e tal, eu vou ficar sentada aqui pertinho dela, assim que ela terminar o momento dela, eu vou lá e dou um abraço nela. Nisso tava passando a Duda, que é uma outra amiga nossa, ela ia lá fora fazer alguma coisa. No que ela passou por mim e pela Raíssa, ela olhou pra Raíssa, olhou pra mim, pegou minha mão, me puxou e falou, vem. E foi na direção da Raíssa e abaixou pra orar pela Raíssa. E aí foi quando eu entendi, cara, Deus tava me pedindo pra eu ir lá orar pela Raíssa. E eu não entendi, então eu não obedeci porque eu tava confusa, né? E aí foi quando eu entendi que era Deus. Quando eu abracei a Raíssa, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça que eu deveria falar pra ela e orar por ela. E foi um momento, assim, muito especial. Deus vai usar outra pessoa também, muitas vezes, pra te ensinar. Geralmente, quando Deus tá falando uma coisa com você, você não percebe, pode ser que ele use outras pessoas ou outras situações para confirmar, para você ter certeza de que é Deus falando. Então, nesse momento, eu tive certeza que era Deus falando pelo que aconteceu com a Duda. Então, quanto mais você vai tendo mais essas experiências e confirmando que foi Deus que falou, mais você vai aprendendo a discernir a voz dele. Deus, ele nunca vai te falar algo que vai te causar uma sensação ruim, de medo, de angústia, de cobrança, de peso, sabe? Deus, ele é gentil, ele é suave. Inclusive, se você falar não pra alguma coisa que ele quer, ele não vai te obrigar, sabe? Ele é muito educado. Então, se você tá ouvindo pensamentos de autocobrança, de julgamento, de coisas sobre você mesma, não é Deus, é Satanás, entendeu? Então é muito importante você também entender que a voz de Deus é mansa, suave. E uma coisa também que eu tenho aprendido, né? Eu sempre busco colocar a vontade de Deus na frente das minhas vontades, porque eu sei que a vontade de Deus é melhor, é mais perfeita vontade para minha vida, muito melhor do que as minhas. E eu sempre oro pedindo para ele direções quando eu preciso tomar decisões. Recentemente eu precisei tomar uma decisão, eu falava, Deus, me dá uma resposta clara do que eu tenho que fazer, sabe? E eu senti que ele falou comigo, mas foi de uma forma muito sutil, tanto que eu demorei alguns dias para perceber. Eu comecei a sentir um incômodo com uma coisa específica. Eu não posso abrir aqui, mas eu comecei a me sentir incomodada, como se eu estivesse fazendo algo de errado. E eu tava tipo, gente, eu não achei que fosse Deus, eu tava achando que podia ser qualquer coisa, menos Deus. E aí, depois de dias eu sentindo esse incômodo, eu não sei explicar, eu tava com um incômodo muito grande. E aí eu falei, Deus, isso é você falando? Então, no caso, a resposta, eu acho, é não, né? A decisão que eu tenho que tomar, no caso, é dizer não pra essa coisa. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão, parece que saiu um peso do meu corpo. Aquele incômodo que eu tava sentindo, parece que foi embora e eu senti uma paz. Então, uma das maneiras de Deus falar com você é te trazendo paz,
Se você der o controle da sua vida totalmente, entregar a sua vida para Deus, você tá dando o aval para Ele te dizer o que é melhor para você ou não. Então, se você tá fazendo algo que não é da vontade de Deus para sua vida, não está de acordo com o seu propósito, com o propósito que Ele tem para sua vida, e você deu esse aval para Ele, tipo, Deus, eu quero que você esteja à frente, Ele vai te fazer sentir um incômodo, aquele incômodozinho que você não vai se sentir em paz até você tomar a decisão certa, entendeu? Então, essa é uma outra forma que eu também tô aprendendo a ouvir a voz de Deus. Eu repito, né? É um processo, você não vai da noite pro dia aprender, pronto, agora eu tô aqui ouvindo a voz dele 100%, você vai aprendendo e é importante estar sensível e sempre lendo a Bíblia, gente, é muito importante ler a Bíblia, porque é lá onde você vai saber totalmente quem é Deus, como é o caráter dele, qual é a vontade dele, quem é você para ele, entendeu? Assim, Deus está sempre se comunicando, ele está sempre falando com os seus filhos, então é importante a gente entender, será que eu tô sensível para ouvir a voz de Deus? É claro, eu ainda estou aprendendo, eu continuarei aprendendo até o meu último dia nessa terra, mas é importante a gente estar buscando isso. E cada vez que eu percebo que foi ele falando, eu aprendo um pouco mais. É isso, um relacionamento é uma coisa que você escolhe estar, então é uma escolha. Estar com Deus, viver com Deus e ouvir a voz dele é uma escolha. E assim como um relacionamento com um amigo ou até um relacionamento amoroso, você não conhece a pessoa de uma noite pro dia. Exige tempo, exige dedicação e aos poucos você vai conhecendo mais a pessoa. Então é a mesma coisa com Deus. Não é da noite pro dia, não é de uma hora para outra, mas o que Deus mais quer é se relacionar com a gente. Ele nos criou para isso, sabe? E Ele ama quando a gente para e conversa com Ele. Eu acredito que assim como Deus tem me ensinado a ouvir a voz dele, Ele também quer te ensinar a ouvir. Quanto mais perto nós vivemos dele, mais a gente vai aprendendo a ouvir a voz dele. Muito obrigada por ouvir esse episódio, gente. Deus abençoe a sua vida e até o próximo. Beijinhos!